Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre a conversão de uma mountain bike antiga dos anos 90 em uma gravel ou uma bike touring. Então galerinha, o processo para converter essa bike aqui foi bem simples, né? Eu não tive que mexer muita coisa. Basicamente eu coloquei o guidão, né? Os manetes específicos para guidão drop. Passei a fita e acabei trocando o cantilever, né? Não haveria necessidade. Eu troquei mais como upgrade em relação ao cantilever antigo, porque ele usava aquela sapata típica, né, a sapata de lápis que a gente chama, que eu não gosto muito porque a regulagem dela é bem chata, enquanto que esse cantilever mais moderno, ele já é o sistema orbital, então já facilita bastante a regulagem. E ele tem um pouco mais de potência de frenagem também. E falando em potência de frenagem, também coloquei um brake booster na frente, né, que é essa ferradura, esse arco, que ele ajuda a diminuir a deformação dos pinos, né. Então ele faz a frenagem ser mais precisa, então você tem menos deformação e o freio fica menos borrachudo. Então coloquei isso pelo menos na frente. Por enquanto não vi necessidade de colocar na traseira também. Eu tive algum probleminha com a primeira instalação, eu tive que refazer a instalação. No primeiro momento eu utilizei um conduíte mais simples e ele acabava comprimindo, né? Eu tenho um videozinho mostrando ele comprimindo quando eu aplicava força. Isso acabava fazendo que o freio ficasse bem borrachudo, então eu tive que desfazer, comprar um conduíte mais top, né? Esse aqui é um 10 RAM, para poder ter uma frenagem mais precisa. Agora o manete está bem durinho, né? Bem próximo da condição ideal. Uma das vantagens desse tipo de bicicleta, né, mais antiga, para fazer esse tipo de conversão é o custo mais barato. São bicicletas, por serem antigas, com exceção algumas mais raras, com custo mais baixo, teoricamente, do que se comprar uma gravel nova hoje em dia, né, um quadro específico para gravel. O aço tem as suas propriedades de absorção de impacto, né? Ele é mais maleável, ele transmite menos vibração para o piloto, então transforma a bike em uma bike mais confortável. Elas geralmente permitem, por serem mountain bikes, pneus próximos de 2.0, que eu acho que é uma medida muito boa para gravel. Esse, por exemplo, é o 50, né? Um 26 por 2.0 ou tamanho 50 milímetros. Elas possuem marchas com amplitude muito semelhante das gravel bikes modernas, né, em relação a maior e a menorzinha. O pé de vela grandão, né, um 48, que permite um desenvolvimento bom no asfalto. Apesar dessa usar catraca 14, se eu colocar um cassete 11, 4811 é uma marcha muito boa para asfalto. São bikes que não são tão chamativas, né, para roubo, então pelo próprio valor mais baixo também acaba sendo um pouco mais seguras de se utilizar em viagens. E outra questão, né, que favorece essas bikes para conversão em relação a mountain bikes mais modernas, além da geometria do quadro já ser própria para garfo rígido, é que o top tube dessas bikes ele é consideravelmente mais curto do que o equivalente do mesmo tamanho moderno, né? Nessa época se utilizava mesas enormes para compensar justamente essa questão dos top tubes delas serem mais curtos. Essa, por exemplo, é tamanho 20 e tem apenas 58 centímetros de top tube, que é basicamente a mesma medida de top tube da minha gravel sob medida, que ela é 57,5. Então eu vou colocar uma imagem comparando a geometria das duas aqui para vocês verem. Reparem que basicamente é o mesmo comprimento, a diferença é que aquela, por ser aro 29, por ser um pouco diferente, ela fica mais alta, mas em termos de comprimento ela é semelhante. E a traseira da minha gravel ela é feita mais longa,
por outros motivos, né? Não seria o caso dessa bike que eu tenho aqui para vocês. A desvantagem, né, dessa bike especificamente, né, e de outras mountain bikes nacionais dos anos 90, é que ela tem o quadro de aço, então é um quadro um pouco mais pesado que o quadro em cromo molibdênio. Por ser um material mais fraco, precisa de mais material para ter a mesma resistência, e com isso o quadro acaba sendo mais pesado. Outra coisa, né, que geralmente as mountain bikes dos anos 90 importadas têm, seria os suportes de bagageiro, que essa nacional ela não tem. Isso é meio que comum para essas mountain bikes nacionais dessa época, é não ter a furação de bagageiro na traseira. E aí no caso você teria que usar a própria blocagem do cilindro como suporte de bagageiro. Uma desvantagem dessas mountain bikes dos anos 90, que para mim é de certa forma incômoda, é a questão do canote. Essas bikes quase sempre, por via de regra, têm medida esquisita de canote. São raríssimas as bikes que vêm com 27.2, 30.9 ou 31.6, que hoje são as medidas mais comuns de se encontrar. Então é sempre alguma coisa estranha. Essa aqui, por exemplo, é 22.2, então ela é super fininha, até que eu consegui encontrar um canote com facilidade para ela, mas geralmente não é assim. Existem muitas bikes com 25.4, 26.0, 26.2, 26.4, 26.6, 26.8, várias medidas difíceis, né, de se encontrar. Aquela Liang, por exemplo, que eu tenho, ela é 28.6, que é uma medida também um pouquinho chata de se encontrar, mas elas têm umas vantagens. Por exemplo, se eu fizesse essa bike gravel com uma configuração mais requintada, né, uma configuração um pouco melhor, eu utilizaria o STI. E para utilizar o STI, pelo menos mantendo a relação, né, com coroa tripla, eu precisaria de um STI triplo. E o STI triplo, ele não casa com o câmbio de mountain bike triplo. E o câmbio de mountain bike triplo, você tem a opção de ser puxado por cima ou por baixo. O câmbio de speed, né, de road triplo, na verdade todo câmbio de road, a puxada é sempre por baixo. Então os cabos, né, pelo menos o cabo do câmbio dianteiro, tem que vir aqui por baixo do down tube, passar ali por baixo do movimento central e puxar para baixo, que é o caso dessa daqui. Então, se você quiser converter uma mountain bike antiga para gravel, procure uma que seja pelo menos o cabo dianteiro, né, o cabo do câmbio dianteiro passando por baixo, se você for utilizar a STI. Essa aqui não é meu primeiro projeto nesse sentido. Eu já fiz outros estudos, né, outras tentativas anteriormente. A minha melhor que eu já fiz até hoje foi uma mountain bike desse tipo, né, uma Mongoose vermelhinha, que eu quase sempre falo dela aqui no vídeo. Infelizmente eu acabei vendendo ela no final de 2019. Essa aqui é uma tentativa de recriar ela, mais ou menos, com algumas limitações de orçamento, que na época eu tive acesso a peças um pouco melhores. E ela era basicamente a mesma coisa, né, o mesmo tamanho, né, tamanho 20 com 58 centímetros de top tube, só que nela eu utilizava os trocadores campanholo, que aí no caso o campanholo, o trocador dianteiro, ele é semi-indexado, então ele tem vários cliques, então ele serve basicamente com qualquer câmbio dianteiro e qualquer pedivela, que é uma vantagem também se você quiser fazer esse tipo de conversão, com exceção de que é muito mais difícil de se encontrar peças desse tipo hoje para reposição. Outra vantagem é que o campanholo, um segredinho, né? O campanholo de 10, o trocador de 10, ele puxa o mesmo tanto de cabo que o Shimano de 8. Então, é uma dica aí para vocês, que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Nessa bike eu optei por manter os trocadores, né, os thumb shifters aqui em cima, por questão de simplicidade, por questão de não querer investir mais, né, porque essa não é a minha bike principal, a minha gravel está em processos, está passando por um procedimento cirúrgico aí, estético, então logo ela vai estar de volta. E essa aqui seria uma bike mais exploratória, mais para dar uns rolezão sem medo de ser assaltado, por exemplo.
E aí eu acabei optando por manter uma configuração mais simples. Bom, eu falei até agora por que esse tipo de bike ele é bom para conversão, mas não expliquei ainda as vantagens de se converter uma bike desse tipo, né? O que ela melhora em relação à bike original. Bom, a melhora, no caso, ela é em relação a um tipo de uso específico. Então, por exemplo, uma bike desse tipo, com guidão drop, ela oferece mais opções de pegada, né? A mesma coisa da justificativa da gravel, né? Para longas distâncias. Então você tem mais opções de lugar para segurar, então você consegue descansar a mão, que acaba cansando um pouco, né? Eu acabei fazendo esse teste. Com essa bike, com garfo rígido e tal, com guidão estreitinho, uma posição só fixa de pegada, ela acaba sendo um pouco cansativa nos pedais mais longos. Então aqui eu tenho um pouco mais de opção. Eu estou muito acostumado já a pegar terra com garfo rígido e guidão drop. E eu sinto mais estabilidade pegando aqui embaixo no drop, na bateção, né? Você dobrar o cotovelo a 90 graus e conseguir amortecer um pouco mais os impactos. Então eu sinto mais estabilidade com esse tipo de guidão na terra e garfo rígido do que o guidão reto e garfo rígido. E no asfalto, por você ter um guidão mais estreito e uma posição que você fica mais compacto e mais baixo também, a opção de você pegar aqui embaixo e ficar mais aerodinâmico, você reduz a sua área frontal e consequentemente você reduz a energia gasta para percorrer uma mesma distância. Então muita gente acha que a aerodinâmica não é relevante para bikes touring, né? Para qualquer outro contexto que não seja competição. Eu já discordo, né? Eu vou deixar aqui na descrição um artigo, né? Um artigo muito bem explicado, utilizando túnel de vento, etc., que mostra as vantagens, né, de uma posição mais aerodinâmica no contexto do cicloturismo. Eu não tenho problema com a postura, eu acho até mais confortável, uma postura mais aerodinâmica, mais compacta. Então, se você não tiver esse problema também, de falar, o guidão baixo dá dor nas costas, tudo isso é questão de fit também, né? Então, eu vou deixar a dica e vocês escolhem se isso se adequa à realidade de vocês ou não. Mas eu prefiro o guidão drop para longas distâncias. Eu acabo descansando mais, eu acabo consumindo menos energia por causa da questão da aerodinâmica e sinto um pouco mais de estabilidade na terra, principalmente em descidas. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, é um vídeo mais simples. Eu espero trazer um vídeo mais completo para vocês assim que possível. Vou deixar aqui no card para vocês. E eu queria comemorar que eu atingi a meta de 1000 inscritos recentemente. Logo vai ter um especial de 1000 inscritos. E assim que ele sair eu vou deixar aqui no card também e na descrição desse vídeo. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até mais!